Fala pessoal, bom dia. Como prometido, eu falei para vocês que iriam trazer um vídeo sobre a greve dos caminhoneiros, né? Eu tô até um pouco gripado, entendeu? Tô até com os olhos meio querendo lacrimejar, né? Mas vamos falar um pouco a respeito da greve dos caminhoneiros, né? Gente, para vocês entenderem um pouco, né, a greve dos caminhoneiros não é a primeira vez que acontece agora em 2018, né? A primeira greve que aconteceu foi em 1986. Aconteceu também nos anos de 1999, nos anos 2012, nos anos 2013, em 2015, que foi do governo Dilma Rousseff, e agora em 2018. É, uma coisa que a gente tem que entender, né? Essa greve, né, principalmente aí, o que a gente vê é que os caminhoneiros, né, o grupo de pessoas realmente, não só os caminhoneiros, mas quantos os motoristas de vans, eles querem realmente uma redução na cobrança de impostos, né, abusiva que a gente vê nos pedágios, né? Uma coisa tem a ver também com, a gente sabe, com a CID, né, que é, a CID e outros impostos também do CONFINS. E isso também, isso aí não só compromete, né, a gente sabe que não só compromete a relação com os caminhoneiros, mas também tem algo a ver com a distribuição de alimentos nas cidades. A gente vê, por exemplo, São Paulo praticamente já não tem quase nada de álcool, nem gasolina, nem etanol, praticamente já está zero, né? Só que isso aí tem, isso aí tem um efeito colapso na economia do país, né? Então a proposta será realmente o que o governo tinha sugerido, era zerar a CID novamente, que é a chamada Contribuição de Intervenção do Domínio do Comércio, né, a CID. Contribuição de Prevenção do Domínio do Comércio, a CID, entre outras taxas, principalmente. O governo realmente ele chegou a fazer esse acordo do governo federal, mas, porém, né, os caminhoneiros não aceitaram essa proposta, né? E com todo esse acordo aí geral, como não foi feito esse acordo, os caminhoneiros não chegaram a esse acordo, a gente sabe que isso aí vai gerar principalmente, né, um custo altíssimo para a União. É um custo equivalente a 5 bilhões de reais, né? A proposta do governo foi rejeitada e não foi aceita, né? E o que realmente acontece com isso aí? É o colapso geral, né? Isso aí não só, principalmente, não só agrava os caminhoneiros, mas como as distribuidoras de alimento, principalmente, né, compromete a distribuidora de combustíveis, né? E pessoal, infelizmente, né, a gente sabe que também não, se você analisar bem, não tem a ver também com esse governo Michel Temer. Eu não estou defendendo esse crápula, né? Mas a gente sabe que isso aí é uma herança já gerada desde os governos passados, né? Você sabe que tem aquela proposta que foi sugerida pelo Juscelino Kubitschek mesmo, né? A criação de criação de rodovias, aquele governo dele faz 50 anos em 5 anos, né? E a gente sabe que a mercadoria brasileira, gente, a mercadoria brasileira, a combustível, é transportado por rodovias, né? O Brasil tem 60% de rodovias. E mesmo que haja essa paralisação geral, a gente dependentemente, né, dos caras, dos caminhoneiros, né? Assim eu estou falando que realmente deverá prender os caminhoneiros, deverá intervir com essa greve. Não, temos que fazer greve, lógico, né? Sem greve não há mudança. Mas infelizmente essa greve ela gera um prejuízo gigantesco para o país, a economia brasileira, né? E essa questão aí, principalmente o país já vive em colapso geral, né? A nossa economia já não está aquela coisa de falar, nossa, que economia bacana e tal, não está isso. A economia já está fragilizada. E agora é um prejuízo gigantesco que realmente é, vai gerar com essa greve aí. Mas, de fato, né, o que realmente o governo da Dilma Rousseff tinha proposto, né, quando a Dilma estava governando o país,
houve essa greve geral sim em 2015, mas a Dilma fez o seguinte: a Dilma ela congelou o preço da Petrobras, desculpa, ela congelou o preço da Petrobras, né, para realmente não haver um aumento geral ali, e continuou com o mesmo preço nos postos de combustíveis, né, que essa greve tinha acontecido também. Só que com o congelamento dos preços internacionais da Petrobras, né, houve uma perda, né, de quase 80 bilhões de dólares. Né? Então a Petrobras praticamente ela perdeu esse dinheiro. E com todas essas reduções, todas essas propostas que esse governo Michel Temer, né, praticamente a popularidade do cara está sendo zero, né? Só para vocês terem uma ideia, a rejeição do governo é mais de 70%, né? Então o governo praticamente já não tem aquele apoio geral da população. E só que isso aí gerou um protesto gigantesco na realidade com a população, né, em relação ao ao governo do Michel Temer, né, essa rejeição geral. E gente, a gente sabe, né, o país é dependentemente do transporte rodoviário, desde a política do Juscelino Kubitschek. Muitas das pessoas também estão pedindo tal intervenção militar, né? Se vocês voltarem um pouco ao passado, aí nos anos 64, 85, a gente sabe que naquela época o governo militar tinha uma grande corrupção geral, gigantesca também. Só que muitas dessas informações em relação às propinas, corrupções, não eram divulgados os dados, né? Porque os próprios meios de comunicação na época eram censurados, né? E a população não tinha acesso, né, a todas as informações gerais, né? Aqueles que realmente eram contra o governo, como a gente sabe, o governo do militarismo, era procurado, era censurado, né, era até realmente torturado. Né? Aqui em São Paulo a gente sabe que tem um instituto, aliás, tem até um memorial da resistência aqui em São Paulo, né? E nesse local ali é onde vários presos políticos foram torturados, outros tiveram que sair do Brasil, pediram asilo em outros países, né? E assim por diante. Mesmo com intervenção militar, né, o exército, entre outros órgãos do governo mesmo, não vai realmente ceder o país, não vai governar o país, enfim, né? Não vai realmente começar aquela tal do militarismo como outras pessoas pensam, porque isso aí não vai mudar em nada, né? O militarismo não vai trazer soluções nenhuma. Nós já tivemos um golpe militar de 1964 a 1985. Não melhorou nada, entendeu? Isso aí praticamente, a gente sabe, melhorou algumas coisas em relação à economia, né? Não vou nem falar muito porque é um assunto bastante extenso, né? Houve o PAEG, a proposta de desenvolvimento, enfim, né? Mas nessa relação aí toda, né? Praticamente só trazer essa ideologia de governo militar, gente, isso não vai melhorar nada. A questão é, agora o governo tem que propor alguma coisa que realmente possa solucionar esse problema. Porque continuar dessa forma, com, essa, com essa greve geral, né, isso aí está afetando popularmente todo mundo, né? Aí as 207 milhões de habitantes no Brasil, está afetando todo mundo, não só uma pessoa, mas quanto todos. E outra coisa, gente, essa greve tem outras pessoas que realmente estão financiando isso aí. A gente sabe que não há um líder principal da greve, né? A chamada, isso aí é chamada greve circular, né? Ou seja, não há uma pessoa que domina isso. Não há um sindicato, mas sim há uma reunião, um grupo de pessoas, uma entidade ali que resolveram definitivamente fazer essa greve geral, né? Pela insatisfação do governo, pela cobrança alta de impostos e as pessoas, lógico, né? Os caminhoneiros querem uma redução geral simples, né, gente? Mas infelizmente essa proposta de querer intervir, de querer paralisar totalmente o Brasil, nessa paralisação geral, isso aí está gerando prejuízo bilionário para o país, né? A gente espera que realmente isso aí possa ser solucionado rápido, né? Porque se continuar assim, gente, vai piorar mais ainda.
E essa greve ela já está em 25 estados, né? Em 25 estados. Afeta todo mundo, principalmente o transporte público, a circulação de ônibus. Afeta, a gente sabe, o transporte aéreo, como os aviões, entre outros aí, né? E é isso que eu falei ainda há pouco, né? Isso é uma greve circular, então uma, não há um líder principal, não há como você culpabilizar só uma pessoa, né? É uma greve geral, entendeu? E novamente eu falo, não é a primeira vez que acontece essa greve, né? A primeira greve que aconteceu aí foi entre 1986 que aconteceu, né? Então não é a primeira greve. Realmente o governo vai ter que propor alguma coisa, vai ter que trazer alguma alternativa, né, para resolver todo esse impasse, esse problema aí, né? Porque não pode continuar dessa forma. Né, praticamente já está começando a escassez de alimentos no mercado. Por exemplo, Ceasa, onde tem uma das maiores distribuições de alimento, ali começa a comercializar vários produtos agrícolas, entre outros, né? Gente, também um prejuízo gigantesco, a gente sabe, né, para pecuária, né, para agricultura em geral, né? Você sabe que relação tem vários produtos perecíveis, né, que tem que ser distribuído automaticamente rápido, não pode demorar muito, tem que ter uma demanda rápida, né? E todo esse prejuízo aí está gerando isso aí, gente. Então, até de um lado também isso aí pode gerar até um pessimismo das pessoas, né? Gerar até um lado meio radical, até um conservadorismo. As pessoas realmente dizem, o governo tem que, a gente tem que quebrar tudo, tem que fazer isso e aquilo, mas isso aí não é a solução, né? Então, tem que trazer uma solução, porque ficar dessa forma, ter essa paralisação geral, a falta de combustível nos postos, as pessoas precisam circular, gente, né? Então, tem que trazer uma solução para tentar resolver esse impasse que o Brasil está vivendo. É isso aí, depois eu volto mais com outro vídeo. Abraço, tchau.